Meu nome é Orcial Ciolim Bortolotto, né? Eu sou entomologista e sou professor atualmente aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, né? De Guarapuava, junto ao curso então de Agronomia. Então o intuito aqui é trazer alguns pontos, esclarecer algumas dúvidas, né? Justamente a respeito da ocorrência dessa nuvem de gafanhotos, como se já não bastassem outros problemas que nós enfrentamos, né, no momento, como é o caso aí do coronavírus, como todos vocês estão bem cientes. Então, o que tem sido observado, né, a respeito dessa praga? Então, primeiro ponto, esse gafanhoto ele pertence à espécie Schistocerca cancellata, tá, que é uma espécie justamente nativa aqui da América do Sul. Ela sempre existiu? Sim. Já ocorreu no Brasil em outros momentos? Sim. Inclusive ocorre, só que geralmente em baixas populações que acabam sendo aí imperceptíveis para nós justamente porque não tem, né, o hábito de ocasionarem danos. Se nós voltarmos um pouco no tempo, essa espécie aqui no Brasil já trouxe perdas em lavouras de arroz aí na década de 40, tá? Severas perdas. Na Argentina, o marco lá para eles foi em 1954, em razão do grande dano, né, que essas populações elevadas têm acarretado então as culturas. De que esses gafanhotos se alimentam? De tudo, tá? Eles são polífagos. Isso significa então que eles basicamente se alimentam de diferentes espécies vegetais, praticamente todas. Tá? Então tem danos aí na cultura dos citros, em pastagens, lavouras de soja, lavouras de arroz, lavouras de trigo. Por isso, dessa nossa grande preocupação justamente da sua invasão ao Brasil. Mas a grande pergunta é, por que se formou essa nuvem e se ela de fato tem, né, potencial, digamos assim, de entrar no Brasil e causar danos, né, ou trazer perdas? A explicação da formação da nuvem é algo aí que ainda não é bem compreendido, né, mas tem sido estudado e tem sido pesquisado por vários pesquisadores. Quando eu digo vários pesquisadores, nós temos aí com maior destaque justamente então pesquisadores da Universidade do Arizona, junto com um grupo de pesquisadores da Argentina, que é o caso do SENASA, que nada mais é do que o Serviço Nacional de Segurança Alimentar, junto com o INTA, que é o Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola. Então, essas três instituições são os maiores responsáveis ali por trazerem informações a respeito desse gafanhoto. Mas o que tem sido observado aí, pessoal? Que essas populações elas têm apresentado pequenos picos ou explosões aí desde 2015 na Argentina, tá? Em 2016 na Bolívia, 2017 novamente na Argentina, 2019 novamente, só que agora, 2020, essa explosão, esse crescimento populacional, ele pela primeira vez tem invadido aqui a província de Corrientes, se aproximando do Brasil. Embora não seja bem claro, o que se tem de informação hoje em dia é que isso se deve em especial ao clima. Tá? Então são fenômenos que ocorrem de forma cíclica, aí pode ter também ali algumas questões, né, de mudanças a respeito do manejo agrícola, tá? Da redução da biodiversidade, que também acaba ali tendo uma importância, mas o que se tem de informação hoje é que o principal responsável por isso é o clima. Quando eu digo o clima, esses insetos, eles normalmente têm 2 gerações por ano, e quando ocorre a formação dessas nuvens, de modo geral, eles apresentam 3 gerações. Mas ao que se dá a formação dessa terceira geração? É justamente a ocorrência de chuvas, ou uma maior precipitação em períodos que seriam normalmente de seca ou de pouca chuva. Tá? Então essas chuvas acabam estimulando a formação de uma nova geração. Mas aí vocês se perguntam que a dispersão desses insetos ocorre principalmente na estação de seca. Sim, mas aí a dispersão é um outro fenômeno. Tá? A dispersão ela se dá justamente em locais que se tem então um crescimento populacional, que como eu falei para vocês antes, ele pode ser sim precedido então por chuvas, geralmente é um padrão de alguns artigos aí que tem indicado.
que com esse crescimento populacional, esses insetos acabam então se agitando, tá, pela competição, e aí tem então até uma liberação de serotonina junto ao seu sistema nervoso central. A partir daí, eles têm uma série de transformações morfológicas, ou seja, na forma, na estrutura do seu corpo, como também de comportamento. Quando eu digo de comportamento, estou me referindo àqueles voam por longas distâncias, se alimentam mais, tá? E ficam então mais vorazes. E é isso justamente que acaba transformando e trazendo essas nuvens populacionais desses insetos que têm trazido preocupações. Mas essa nuvem pode chegar ao Brasil? Tem sido a grande preocupação dessa última semana. Mas ali pelos levantamentos mais recentes, até dando uma observada no mapa, tá, de onde essa população se encontra hoje, pessoal, se verifica que a chance é muito pequena. Então aqui mesmo Guarapuava já teve de ontem para hoje uma queda de temperatura, chuva, que são condições que dispersam, que reduz ou quebra essa nuvem. O que acontece com eles? Alguns podem acabar retornando por seu centro de origem, tá? Outros podem seguir avançando, mas em pequenas populações. E esse inseto, quando se encontra numa população baixa ou numa população pequena, sua capacidade de dano também já é muito menor. Tá? Então tem chance de chegar ao Brasil muito pequena. Tá? Ontem mesmo a ministra da Agricultura lançou um informativo técnico de recomendações, né? Um caráter ali de urgência, mas no Rio Grande do Sul a chance é pequeníssima hoje de ter a invasão desses insetos. Tá? O mais cotado era o Uruguai, mas os próprios uruguais também consideram essa possibilidade muito remota. Santa Catarina, a chance é ainda menor do que no Rio Grande do Sul, embora sejam esses dois os estados, né, que têm a maior preocupação quanto a uma invasão desses insetos. Pode chegar no Paraná. Pessoal, o Paraná ele nem consta na lista, por exemplo, das regiões, né, que poderia ter essa invasão. Mas por se tratar de um fenômeno biológico, de uma forma muito remota, talvez sim. Tá? Mas o que seriam ali as maiores probabilidades seria justamente então os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso num comparativo com os demais estados do Brasil. Mas se nós analisarmos hoje de forma geral, pessoal, então o que se tem de notícia mais recente é que provavelmente essas populações acabam ficando mesmo no território argentino. Ok? Obrigado aí pela atenção e espero que seja proveitoso e tirarmos essas dúvidas, né, bastante pertinentes. Mas a princípio não temos então maiores preocupações quanto à invasão desses insetos no território brasileiro.